Desenhar várias poses dinâmicas para os seus personagens pode parecer algo extremamente complicado e imprevisível, já que mexe com uma das coisas mais difíceis de se desenhar, o corpo humano em meio à ação. Mas que felizmente só parece mesmo, pois é possível criar poses dinâmicas com um conhecimento básico de anatomia, já que o que você precisa saber de verdade é como criar um dinamismo com as linhas do seu sketch, usando a verdadeira face do desenho gestual, junto com as referências. E não só fazer uma linha em S e esperar que a sua pose fique dinâmica magicamente, diferente do que todos os iniciantes acham, pois tem muito mais coisa envolvida que dá contexto a essa técnica clássica e consequentemente dinamismo e interesse para a sua pose. E é isso que eu vou te mostrar hoje, usando os conhecimentos que eu adquiri aplicando o conteúdo do livro Figure Drawing e bastante tempo estudando gestual. Então, oi, eu sou o Toship, um artista que quer criar jogos, e hoje eu vou te contar o que está fazendo as poses dos seus personagens ficarem duras que nem um boneco do Roblox, o que é o desenho gestual, como eu uso o desenho gestual para fazer poses melhores e mais dinâmicas, e por fim como usar seu artista favorito para deixar suas poses 10 vezes melhores. E eu vou te mostrar tudo isso nesse vídeo de hoje, então já deixa o seu like e dá uma hypada nesse vídeo se você tiver no celular, por causa que o conteúdo que eu vou te apresentar aqui, cara, com certeza vai explodir a sua mente. Porque agora eu vou te falar por que suas poses estão monótonas ou estranhas. Um dos principais motivos da sua pose estar travada, parecer um boneco do Roblox, é a falta de contraste e desequilíbrio nas posições das principais massas do corpo, que são a cabeça, o tórax e a pelve, onde elas estão apontando para a mesma direção, e isso inclui todas as coisas que ele está vestindo, pois nesse caso não existe contraste na direção das massas principais do corpo, que acabam gerando um balanço entre as partes mais complexas, onde as partes mais simples são as partes retas ou mais curvadas sem nenhum tipo de dobra ou coisa que influencia ela para dar a de atenção, e as complexas são as que têm dobras ou variações para equilibrar as partes simples. Imagina mais ou menos um travesseiro. Você tem um lado onde ele vai estar mais curvado e um outro que ele vai estar mais dobrado. E essa parte dobrada chama mais uma atenção. Eu descobri isso daí vendo uma live do Lusca. Créditos para ele. E nesse caso também tem uma outra questão que seria a questão das folhas, onde se um lado de uma planta a gente tem uma folha grandona, do outro a própria planta vai tentar compensar com uma quantidade que dê o mesmo peso daquela folha grande, sabe? É mais ou menos esse contexto dessa parte aqui. Um outro caso é quando a pose está muito desequilibrada, e isso gera uma estranheza pelo fato de não ter como manter essa pose, pois a perspectiva e a noção de peso e equilíbrio está errada. Um bom exemplo é essa pose incrível que eu fiz, no gestual, é claro, mas quando eu tento dar forma a ela, ela fica estranha e não parece natural, e isso pode ser também uma noção de que eu tenho que estudar um pouco mais de observação, mas isso é outro caso. O ponto é que a pose em si não parece errada, mas o jeito que eu estabeleci a medida e também a noção de onde fica cada parte dos pesos pode ter dado essa noção esquisita. Eu não posso dizer isso com certeza, mas é algo que eu acabei percebendo enquanto eu estava fazendo as poses dessa minha personagem. É claro que tem situações onde temos as poses de Jojo ou desse personagem de Soul Eater, que eu acabei esquecendo o nome, que fazem umas poses ridiculamente estranhas, mas é como eu falei, é muito uma questão de saber equilibrar a noção do peso e também das formas simples e complexas, entendeu? Tem um equilíbrio disso daí que eu não soube fazer e por isso que dessa esquisitice pra minha pose. Mas também eu acho que uma outra influência seria a questão do ponto de equilíbrio da pose, que é uma linha reta que, se a pose está fora desse ponto de equilíbrio, gera um interesse, vamos falar assim. Bom, agora você sabe o porquê da sua pose estar estranha. E agora eu posso te falar o que é o gestual. Mas antes seria legal você comentar entendi, se você entendeu. E se você não entendeu, comenta não entendi e explica o que você não entendeu, e eu vou lá responder o seu comentário. E caso você queira acrescentar mais alguma coisa no que eu tô dizendo, por favor, comente aí também, porque agora eu vou te falar o que é o gestual. No caso, resumidamente, o gestual é só a intenção de um movimento. Sim, essas linhas todas que vocês veem de artistas extremamente bons, que fazem uma fluidez giga enorme, cara, muitas vezes isso daí é só a intenção da pose, e um pouco de exagero também, que pode ser traduzido em uma linha curva, duas linhas curvas. Você decide o melhor jeito de transmitir o movimento da sua pose, onde o famigerado S é só uma das formas de simplificar o movimento que o corpo faz da cabeça até o pé. E o interessante é que, usando as letras C, S
E dá pra representar essa fluidez de um jeito até um pouco mais complexo, usando o zigue-zague, que representa os movimentos dos músculos, como a gente acaba vendo de artistas muito bons fazendo esses estudos, dando um dinamismo maior à pose. E também é bom falar que, nesses casos, o pessoal evita esse formato mais de parêntese, vamos falar assim, que é um formato onde as formas estão se cruzando em ambas. Também tem outra questão que seria a leitura de movimento, onde a parte que você quer que tenha uma ênfase maior, no caso, o pessoal olhe primeiro, você faz a linha pensando nisso, o gestual pensando nisso. E no caso, uma outra coisa que eu acho interessante falar aqui é pegar o formato geral. É para você pegar o formato total da pose, tentando captar até o espaço negativo. E, no caso, o espaço negativo seria o espaço vazio da pose. Eu já vou dar um exemplo muito bom sobre isso, mas um jeito de você poder calcular o espaço negativo é pegando um lápis ou o seu dedo, tanto faz o que você tiver aí na mão, para simplesmente medir onde o espaço negativo está contornando. No caso, o espaço negativo funciona mais ou menos que nem a Triforce do Zeldinha, que tem um triângulo todo e um espaço vazio. O espaço vazio seria o que eu falei, o espaço negativo, e o triângulo seria o espaço cheio, vamos falar assim, que é onde está sendo preenchido. O bom de você fazer isso daí é que você percebe a pose de um jeito muito mais fácil. Pode parecer meio bobo que eu tô falando isso daqui, mas teve uma pose que eu tive que fazer pra sprite da minha personagem que eu não estava conseguindo calcular ela bem. E eu simplesmente, depois que eu percebi o espaço vazio entre o braço e até onde ele termina, cara, melhorou em 500% a minha pose, porque simplesmente eu calculei certinho o formato desse espaço negativo e simplesmente coloquei a mão depois, sabe? Eu fiz esse esquema de shape médio, coisa e tal, que eu vou explicar daqui a pouco, mas de um jeito que, cara, deu uma outra cara pro braço, deu uma outra impressão, não parece algo duro. Sério, ficou muito da hora, ficou muito da hora. Onde você pode simplificar isso da forma que você achar melhor, com triângulos, quadrados, formas orgânicas e etc. Usando mais ou menos essa lógica que eu falei sobre captar o espaço negativo também. Onde você pode, seguindo essa ordem, capta pose toda primeiro e os detalhes simplificando com o shape depois. Legal, agora você sabe toda a teoria por trás do gestual e principalmente o que estava travando suas poses. Porém, agora eu vou te passar como você faz para poder praticar isso tudo com os exercícios que eu uso. Desculpa aí, rapidinho. Beleza, então, olha aqui. Se esse vídeo te ajudou até aqui, olha, cogite-se em se tornar membro, porque isso daí ajuda demais o canal e fazendo eu conseguir fazer mais vídeos pra você dessa qualidade, além de você ter alguns benefícios exclusivos, como por exemplo, ter acesso antecipado aos vídeos, esses emojis incríveis e destaque nos comentários. E tudo isso só por R$ 3,90 ao mês. Sério, isso é mais barato que o quilo do pão de queijo na minha cidade. É o primeiro link do comentário fixado. Então agora vamos falar do exercício. Primeira coisa que eu acho importante ressaltar é o seguinte: esse exercício ele serve para você captar o movimento principal da pose, a ação dela, que é algo que eu já expliquei um pouco lá para cima. E no caso aqui, cara, você tem um limite de 30 linhas. Sim, é um limite bem considerável até, mas sim, você só pode fazer 30 linhas para poder representar o seu gestual. O bom de fazer esse limite, cara, você acaba se restringindo na hora de fazer as linhas. E acaba tendo um dinamismo maior, e você não foca nas coisas desnecessárias, nos detalhes desnecessários, dando ainda mais dinamismo para sua pose e dando uma sensação de dança do gestual, com aquela questão que eu falei sobre as linhas de zigue-zague. Um site que você pode usar para poder treinar o gestual, e é um site que eu uso muito, cara, eu gosto muito desse site, onde o nome desse site é Quick Pose, e o único dilema dele é o seguinte: as poses que o pessoal faz e os tipos de roupa que eles vestem. Mas se alguém aparecer no seu quarto enquanto você estiver estudando, fala que você está estudando gestual, cara. Fala só isso, você está estudando o movimento da pessoa, cara. Porque gestual é um pouco foda por causa disso. Porém, é muito bom, cara. Muito bom mesmo, cara. Eu recomendo muito esse site. Uma coisa que eu acho que é bom você lembrar é que quando você estiver fazendo esse estudo de gestual, que eu peguei do livro Figurine Drawing, que é o livro que eu leio para aprender anatomia e gestual, que é o livro que me inspirou a fazer esse vídeo, cara. E a dica é o seguinte: tenha em mente que uma pose equilibrada não é melhor ou pior do que uma pose fora de equilíbrio. E o motivo de eu estar falando isso daqui, que pode parecer que vai contra tudo que eu disse até agora, é que você já deve ter visto aquelas poses, aqueles personagens que o pessoal faz, cara, que o personagem tá parado, mas mesmo assim, ele tem um dinamismo muito grande. Ele parece que tá convergindo, tá explodindo, vamos falar assim. Você vê que ele tem uma certa imponência, um certo movimento diferente. E o motivo disso acontecer, cara, é principalmente
porque dá pra dar dinamismo para os objetos que o personagem está vestindo ou usando, e isso compensa a falta de interesse na pose dele. E dá pra fazer isso com as mãos também, mas o lance é o seguinte, dá pra você dar esse mesmo dinamismo que eu falei sobre as linhas de zigue-zague, cara, dando aquela sensação de tipo assim, você está apontando essas linhas pra algum lugar, e no caso você está apontando pra cima, pro lado, pra algum lugar que gera interesse pela pose do personagem. E o mesmo vale pra quando você estiver fazendo gestual normal. Quando você estiver fazendo as linhas de gestual, cara, você tem que pensar até aonde você quer que a pessoa olhe. Tipo assim, você tá fazendo a linha, vai começar olhando pra cabeça e vai vir até o pé, ou vai começar do pé e vai vir até a cabeça. Tipo assim, você vai fazendo a sua pose e fazendo linhas que façam elas serem sequências uma da outra. Sempre que a pessoa olhar pra uma linha, ela tem que ir pra uma próxima que gere interesse nela. Tipo assim, é como se fosse mais ou menos uma estrada, cara. Aí a pessoa começa de um ponto e vai até outro. Você vai sempre fazer isso daí com as suas linhas de gestual, dando essa sensação de tipo assim, a pessoa começou aqui e vai até aqui. E uma dica que eu acho que é até relevante eu falar aqui, cara, pra quando você for fazer seus estudos, que é outra dica do livro Figure Drawing, cara, que é o seguinte, tem as linhas de repetição também, que ajudam nessa questão que eu falei de convergência, que é tipo assim, de dar um caminho pros olhos. Essas linhas são bem úteis pra você poder representar, por exemplo, essas partes das costas, ou certo dinamismo pra pessoa ir pra um ponto e seguir pra onde você quer, sabe? Mas dando esse dinamismo, é mais ou menos isso daí. Eu coloquei algumas imagens pra ajudar. E tudo isso que eu falei até agora, você pode exagerar para transmitir melhor a pose. Porém, tudo isso que eu falei se torna inútil. Eu tô falando sério, inútil se você não usar essa técnica aqui, principalmente para você que quer criar um projetinho próprio para um jogo que você tá fazendo, que nem eu tô fazendo os sprites da minha personagem para colocar no mod de Friday Night Funk. Isso que eu vou te falar agora, cara, mudou totalmente minhas poses na hora de fazer elas, porque isso daí deu um plus muito grande, principalmente quando eu tava com dificuldade em certas poses, que é usar o seu artista, ou no caso algum artista que você chamar a sua atenção no Pinterest para melhorar a sua pose. Isso daí funciona mais ou menos assim, você pega o artista que tem a pose que você tá querendo desenhar, uma pose parecida com o que você quer desenhar, e você vai simplesmente corrigir o seu personagem, a pose que ele tá fazendo, com base na pose da sua referência. Cara, isso daí mudou a minha cabeça, deu um boom muito grande, porque melhorou demais as poses do meu personagem. Além de tudo que eu falei sobre o espaço negativo, cara, isso daí, pum, mudou meu mundo, porque é uma melhoria de 10 vezes mesmo, por causa que uma coisa que você já tinha feito, que você tinha alguns erros, tava legalzinho, dá um plus muito grande, porque o lance é que é como se o artista que fez a arte tivesse corrigindo o seu desenho, porque você tá refazendo o seu desenho com todas as coisas dele, é claro, você não vai simplesmente copiar tudo do desenho, você vai copiar só a pose dele nesse caso, pra poder agregar o seu personagem, e com base nisso, cara, você consegue uma coisa incrível, tipo assim, é difícil de explicar, mas a pose em si fica muito melhor, por causa que o artista está dando o feedback dele, tá melhorando a sua pose, porque sei, com as decisões que ele tomou naquela arte. É mais ou menos isso. Eu apliquei isso daí na minha personagem, cara, eu fiquei impressionado com o resultado. E com tudo isso dito, cara, agora você sabe o que estava fazendo suas poses ficarem duras, monótonas e chatas, além de descobrir várias formas de deixá-las mais dinâmicas, de forma simples, usando gestual e muita disciplina e treino, porque, cara, tudo isso que eu falei, cara, você vai jogar no lixo se você não colocar em prática, tanto treinando mesmo, estudando, quanto colocando em um projetinho próprio. E caso você queira uma ideia de projetinho para você fazer, cara, eu tenho um vídeo onde eu falo o segredo dos jogos maneiros, que no caso não é programar. E nele você pode ter uma base de como você pode começar a estruturar um modelinho do seu jogo. Sério, ele tá bem completinho, é um dos melhores vídeos que eu acho que eu já fiz aqui no canal, porque ele é um vídeo privado. Só você que chegou até aqui consegue ver esse vídeo, aprender o que torna um jogo maneiro e poder colocar o que eu falei em prática em um jogo, que nem eu tô fazendo com o mod de Friday Night Funk. Muito obrigado por ter assistido até aqui, falou pessoal, até mais e fui!